Amém, queridos? E no próximo domingo nós vamos encerrar essa série com o destino. Um estilo de vida altamente, é um estilo de vida que se move em uma jornada com bagagens em direção a um destino. E hoje eu quero falar das bagagens e te convido a abrir Mateus 13, 47 até o versículo 50. Mateus 13, do versículo 47 até o versículo 50. Você que não assistiu a primeira ministração, você pode ir lá no YouTube e tem o primeiro episódio. Amém? Hoje nós vamos falar das bagagens. Ainda o reino dos céus pode ser comparado com um pescador. Ele lança a rede na água e junta peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, ele arrasta para a praia, senta-se e separa nos caixotes os que servem para comer e joga fora os que não servem. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos, lançando os ímpios no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Quantos podem dizer amém? Queridos, a vida cristã, ela não é acidental, ela é posicional. Eu vou repetir, como eu sempre digo, é pedagógico. A vida cristã não é acidental, a vida cristã é posicional. Ser um cristão não é produto do acaso, é uma escolha consciente, pessoal e intencional que cada um precisa e deve fazer. Amém, queridos? Ninguém se torna cristão de uma hora para outra sem ter que avaliar, analisar, escolher e decidir. Você precisa fazer isso. Ninguém fará isso por você. Isso é algo intransferível. É você que tem que tomar a decisão se quer ou não viver para Cristo. É interessante o texto em apreço. Jesus, nesse capítulo 13, ele relata várias parábolas. E eu quero tomar essa, para que nós possamos aprender sobre bagagens. Ele fala de uma parábola, e a parábola, no grego, significa colocar algo ao lado para comparar. Jesus falava por meio de parábolas, para que ele pudesse sempre fazer uma comparação com a realidade. Então ele usava sempre exemplos do cotidiano. E aqui o cenário é de um pescador, que lança sua rede, e aí ele traz então coisas boas e ruins naquela rede. E aí ele se senta e ele começa a separar as coisas boas, as coisas que servem, das coisas que não servem. Ei, você já parou para sentar nesses dias e analisar a sua vida e fazer a mesma coisa, separar as coisas que servem das coisas que não servem? Se você não fez isso ainda, eu tenho uma boa notícia para você. Um dia você vai ter que fazer. E não espere que a situação esteja dramática para você começar a tirar coisas do seu coração que tiram você do coração de Deus. Às vezes nós colocamos ídolos no nosso coração. E a gente ainda tem aquela imagem de ídolo como se fosse uma escultura física. Não. Ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Pode ser uma pessoa,
pode ser algo, pode ser dinheiro, fama, vaidade, tantas coisas que podem se colocar entre você e Deus. E tudo que se coloca entre você e Deus é o seu ídolo. Remova os ídolos do seu coração. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem sempre gosta de colocar algo acima de Deus. E é interessante porque esse episódio aqui, Jesus está contando para religiosos, pessoas da igreja, que haviam perdido a noção das coisas, estavam num automático religioso, estavam na liturgia religiosa, estavam esquecendo de conhecer o Deus de quem falavam, de quem diziam que serviam. Há muita gente servindo um Deus que não conhece. E a imagem dessa série aqui, queridos, é de uma pessoa em movimento. Uma pessoa em uma jornada. E eu fiz questão de que essa imagem permanecesse para os 3 episódios, porque ela contempla os 3 episódios. E hoje nós vamos falar de bagagem. Há um homem com uma mochila nas costas. Amém? É interessante porque esse estilo de vida altamente vai te desafiar a sair do lugar que você está para um destino que Deus preparou, levando somente o necessário. Não adianta. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse: olha, não levem bolsas, não levem alforje. É claro que havia um contexto para isso. Tem muita gente que pega esse texto e diz assim: olha, tu não pode ficar tendo muita coisa não pode ter um carro, isso tudo é vaidade. Olha o que Jesus disse, não leve muita coisa. Não tem nada a ver isso, gente. Se a gente que desconhece o contexto, gente que desconhece o princípio e sua aplicação. Nós não estamos falando, queridos, de você ter ou não ter alguma coisa. Entenda, nós estamos falando é que essas coisas não podem ter você. Não, você pode ter um carro, o carro é que não pode ter você. Você pode ter dinheiro, o dinheiro é que não pode ter você. Você pode ter um relacionamento, o relacionamento é que não pode ter você, ao ponto de te cancelar e te fazer um escravo. Dinheiro é o nosso servo e não o nosso Senhor. De quem ele se torna Senhor? Ele escraviza, ele maltrata. E ele gera até morte na vida de tais pessoas. Então, queridos, é importante a gente entender o que estamos carregando. Pergunte para alguém do seu lado, para me beber uma água. O que você está carregando? Você que está nos assistindo, pergunte-se para si mesmo ou para alguém, o que você está carregando? Você precisa entender para onde está indo, para decidir o que deve levar. Sabe, o estilo de vida altamente, ele tem protocolos. A nossa jornada tem protocolos. Não é algo solto, sem direção, sem princípios. Há pessoas que vivem por preferências, quando deveriam viver por princípios. Há pessoas que estão querendo que Deus seja o complemento da sua vontade, e não o Senhor sobre a sua vida. Se você quer que Deus seja o Senhor sobre a sua vida, viva debaixo dos princípios dEle. E não tente colocar Deus debaixo das suas preferências. Saiba disso. A jornada altamente tem protocolos. E você precisa entender para onde está indo, para então decidir o que deve levar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor vai nos dizer: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, nos afastemos de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase.
especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira que Deus propôs para cada um de nós. Na versão mais conhecida, mais tradicional, diz assim: uma vez que estamos tão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos torna vagarosos e nos atrasa. Você sabia que você pode estar carregando coisas que te deixaram mais lentos, vagaroso, e é por isso que você não tem visto avanço na sua vida? O texto nos mostra claramente, assim como a parábola que Jesus contou, que nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos estabelecer prioridades e nós precisamos ter foco. Existe uma crise de objetividade, eu venho falando isso praticamente em todas as ministrações aqui. O nosso problema não é falta de oportunidade, é crise de objetividade. Nós não sabemos para onde queremos ir, e quem não sabe para onde quer ir, vai para qualquer lugar e chega a lugar nenhum. Você precisa de direção, precisa de foco. Deus vai estabelecer isso na sua vida e vai colocar pessoas que te direcionam, te lideram, que são mentores, que são pastores, que são pais sobre a sua vida. Você precisa de um pai, você precisa de uma mãe, amém? Você precisa de alguém que verdadeiramente te aconselhe. Sabe, queridos, os elogios, eles devem nos alertar, as críticas devem nos ensinar, mas são os conselhos que devem nos amadurecer. Cuidado com os elogios. Receba os elogios da mesma forma que você recebe as críticas. Cuidado com gente que te elogia demais. E cuidado com gente que te critica demais. Faça escolhas. E às vezes as escolhas serão relacionais. Você vai botar aqueles que servem para um lado e aqueles que não servem para o outro lado. Não adianta você querer agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. Sempre tem alguém que vai estar descontente. Olhe para Jesus e você vai então se sentir consolado, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então para de querer ser popular demais, porque sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Se prepare logo para isso. Amém? Você pode estar vestindo a roupa mais bonita do universo, mas vai ter alguém que vai dizer: que roupa feia. Pode ter certeza. E se você se preparou só para receber elogios, você com certeza vai ter uma queda na sua autoestima. Sabe, se você vai sair para uma viagem de férias, é natural que você olhe para o seu guarda-roupa e você faça a escolha, sim ou não? Se você vai para a praia, se você vai para um lugar litorâneo, é claro que você não vai usar roupas pesadas, você vai estar quebrando o protocolo. E nesse caso você tem que entender uma coisa, que às vezes fartura é peso. Às vezes aquilo que nós entendemos como fartura, na verdade é peso. Sabe, as pessoas dizem que você conhece um viajante por suas bagagens. Eu já viajei muito, para muitos lugares, para ministrar, para passear, e eu entendi que isso é uma verdade. Você vai nos aeroportos, você vai nas rodoviárias, e você conhece quem tem experiência com viagem ou não. Tem gente que vem com uma bagagem desse tamanho, arrastando. Aí você vê, de repente, uma pessoa só com uma malinha ali, naquela elegância, né? Desfilando. Aí você pergunta: o que é que tem ali dentro? Um viajante experiente, ele não anda com muita bagagem.
Sabe, queridos, porque se você vai para um lugar e leva mais roupas do que você vai precisar, isso não é fartura, isso é peso. Porque o que você não vai usar é simplesmente peso que você vai carregar. Quantos estão entendendo isso aqui? Tem gente querendo coisas demais que não vão usar. Tem gente desejando coisas demais que não vão precisar. Isso não é dizer que você é farto, é rico, é próspero. É dizer que você não tem a capacidade de escolher segundo os protocolos, segundo a jornada. Entenda isso. Se você vai passar 2 dias, para que você está levando roupa para 5 dias? Não é fartura, é peso. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê, queridos? Porque quando uma coisa boa está no lugar errado, ela se torna inadequada. Quando uma coisa boa está no lugar errado, ela se torna inadequada. Entendo o que eu quero dizer para você. Imagine que você pega o dinheiro que você tem para comprar o alimento para sua família e você vai para os semáforos distribuir. Lá em São Luís, cada semáforo que você para tem alguém, ou dançando, ou com uma placa, ou pedindo alguma coisa para você. Imagine que você pega esse dinheiro e diga, hoje é um dia de graça, eu vou abençoar. E você pega o dinheiro que é para alimentar os seus filhos, a sua família, e você sai distribuindo nos semáforos. Você fez uma coisa boa? Fez. Mas fez a coisa certa? Não. Nem sempre o que é bom vai ser certo. O que é bom vai ser certo se for feito corretamente. Porque o que é bom no lugar errado é inadequado. Se você pegar o seu dinheiro e fizer isso, você está fazendo algo inadequado. Quantos estão me entendendo? A Bíblia fala em Lucas 14:16, Jesus conta sobre uma grande festa. E o promotor da festa pediu para o seu servo sair convidando as pessoas. Um grande banquete. E a Bíblia diz, queridos, que as pessoas começaram a dar desculpas. Uma disse, eu comprei um campo e eu preciso visitar essa propriedade. Outra pessoa disse, eu comprei cinco juntas de boi e eu preciso então visitar e cuidar desses bois. Outro disse, eu acabei de casar e eu não posso ir. Tudo isso é bom ou não é bom, queridos? Claro que é. Comprar uma propriedade, adquirir bens, casar, é bom. Mas quando está no lugar errado, se torna inadequado. Porque nesse momento, Jesus estava fazendo uma festa e convidando, e as pessoas estavam dando desculpas. Escolha, você quer viver por realizações ou quer viver por desculpas? Como eu disse anteriormente, os viajantes mais experientes, eles são conhecidos pelas bagagens. Eu posso atestar isso na prática. E essa máxima, ela diz respeito à nossa capacidade de entender o que devemos e o que não devemos carregar. Saber o que levar. Escolher entre o desnecessário e o indispensável. E você que gosta de anotar aí, deixa eu te dizer algo nessa noite. Quem anda com o desnecessário pode ignorar o indispensável. Quem anda com o desnecessário pode ignorar o indispensável. Se você está carregando coisas que o Senhor não pediu, você pode estar comprometendo justamente aquelas que Ele pediu para você carregar. Você pode estar, cheio, congestionado de coisas que Deus não mandou você fazer, que Deus não mandou você carregar. Você pode estar em lugares que Deus não mandou você pisar. Você pode estar com pessoas que Deus não mandou você andar com elas. A Bíblia diz, anda com o sábio e serás sábio.
há pessoas certas com quem você deve andar, com quem você deve se relacionar. Você não deve ouvir conselho de qualquer pessoa, não. Você não deve acatar qualquer tipo de opinião. Para falar a verdade, eu tenho um livro chamado Convicção, e nesse livro eu digo que nós não somos chamados para nos movermos por opinião, mas por uma convicção. Porque a opinião, ela é volúvel, ela é circunstancial, ela depende da estação, do modismo, das preferências. A convicção é a mesma em qualquer lugar e diante de qualquer circunstância. Aquilo que numa viagem, queridos, é desnecessário, pode comprometer o indispensável. Entenda isso. Paulo vai falar para nós como deve ser a jornada de um cristão. Em 2 Timóteo 2,4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado, ele está em missão. E quando ele está em missão, queridos, não é a vontade dele, não são as distrações que o conduz, mas aquele que o arregimentou, o seu Senhor. Amém ou não amém, queridos? Sabe, há muita distração nesses dias, há muitos ruídos, muitas vozes sedutoras, querendo a sua atenção. Você precisa escolher quem será Senhor sobre você. Quem será Senhor sobre suas decisões? Não ouça todo mundo. Comece ouvindo o que Deus tem a dizer. Porque, eu vou dizer algo para você. Você sempre pagará mais caro pelo excesso de bagagem. Quem já pagou mais caro pelo excesso de bagagem? Levanta a mão aí, queridos. Se você for para uma jornada com excesso de bagagem, você vai pagar mais caro. Porque existe uma medida adequada de Deus para a sua vida. Tem gente que está sobrecarregado. E não é somente os descrentes, crentes, que carregam coisas desnecessárias. Pessoas que não abandonam pecados, pessoas que não mudam seus temperamentos, suas opiniões, seus sentimentos, pessoas que carregam coisas que estão deixando elas cada vez mais vagarosas. Tem gente que você sabe que começou bem a corrida, mas agora está se arrastando. E tem gente que está correndo mesmo porque sabe o que deve levar e o que não deve levar. As bagagens mensuram a experiência que um viajante vai ter. Elas apontam para suas metas e seus objetivos. As bagagens não dizem apenas o que estamos carregando, elas dizem também em quem estamos nos tornando. As bagagens anunciam o que priorizamos, o que está por trás de nós, o que está por trás das nossas escolhas. E é fácil você entender se uma pessoa está carregando uma bagagem adequada ou não. Sabe, tem um episódio na história que aconteceu em 1847. Uma expedição que foi montada para conhecer, explorar o Círculo Polar Ártico. Essa expedição foi comandada por um homem chamado John Franklin. E há uma curiosidade, porque essa expedição, queridos, ela nunca retornou. O fim dessa expedição foi trágico. E eu me lembro muito bem que o Germerson uma vez pregou e falou dessa expedição aqui. E a curiosidade em cima dessa expedição e da tragédia que aconteceu foi que eles levaram, queridos, pratarias, joias, piano, 1.200 livros,
e não levaram a quantidade necessária de combustível para ir e voltar. Você já pode entender o que aconteceu. Encheram o navio de coisas desnecessárias que se comprometeu o indispensável, que era o combustível. Tem gente assim congestionada de coisas desnecessárias. Essa, lamentavelmente, foi uma expedição trágica. Assim tem sido também a expedição de muitas pessoas, levando tantas coisas que na hora H não servirão para trazer vida. Sabe, eu costumo dizer que antes de uma grande vitória, há uma profunda limpeza a ser feita. Jesus, ele chega no templo e ele percebe que há bancas de cambistas, animais, gente gritando dentro do templo. E a Bíblia diz que ele derruba aquelas bancas, ele expulsa os homens dali, ele bota os animais para fora. Muitos dizem que nesse momento Jesus pecou, porque ele pega até um chicote para expulsar as pessoas. Jesus fez isso, queridos, e os seus discípulos ali estavam dando a ele, uma segurança. E eu fico imaginando até os discípulos olhando para Jesus e disse: eita. E Jesus fez isso e disse: não façam da casa do meu pai um covil de salteadores. Covil de salteadores eram os lugares onde as pessoas se refugiavam quando praticavam um delito, um assalto, um homicídio. Elas iam para um lugar, para um esconderijo e ficavam ali até que a coisa passasse. E eram chamados esses lugares de covil de salteadores. Jesus disse: essa casa, ela é para ser chamada casa de oração. Aquele lugar estava congestionado com coisas erradas. E Jesus limpa aquele lugar antes de ir para a cruz, o lugar da sua grande vitória. Ele faz uma profunda limpeza no templo. E quem é o templo hoje? Sou eu e você. E corremos o risco de colocar dentro desse templo cambistas, bancas, pessoas e tantas coisas que estão tirando a nossa identidade. Ao invés de sermos casa de Deus, como cantamos, casa de oração, nós estamos nos tornando um covil de salteadores. Jesus quer limpar tudo o que é desnecessário de dentro de você. Antes de uma grande vitória, há uma profunda limpeza a ser realizada dentro de você. Entenda isso. Sabe, houve um rei em Israel que não sabia lidar com bagagens. O nome dele era Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 10, do versículo 17 ao 22, sobre como Saul se esconde por trás das bagagens. Eu quero ler para você. Samuel mandou que todo Israel se reunisse em Mispa, e deu ao povo este recado da parte do Senhor Deus: eu tirei vocês do Egito, e os livrei dos egípcios e de todas as nações que maltratavam vocês. Mas apesar de ter feito tanta coisa em favor de vocês, escute isso que Deus está falando para você, ainda assim me rejeitaram e disseram: preferimos ter um rei. Está bem, apresentem-se, pois, diante do Senhor, por tribos e famílias. Assim Samuel chamou os chefes das tribos para que se reunissem diante do Senhor, e a tribo de Benjamim foi escolhida. Então Samuel trouxe cada família da tribo de Benjamim perante o Senhor, e foi escolhida a família de Matri. E finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, escute isso, não conseguiram achá-lo.
Por isso perguntaram ao Senhor: onde está Saul? Está aqui entre nós? E o Senhor respondeu: Saul está escondido por trás das bagagens. Entenda que Saul já havia sido escolhido rei, queridos, por Deus. Um chamado para ser um missionário, para ser um líder de uma nação. E quando Saul é chamado, ele se esconde atrás das suas bagagens. Eu fico imaginando, né, aquele monte de bagagem, e ele lá embaixo, escondido. Saul, cadê você? Apresente-se, você foi aclamado rei dessa nação. Havia tanta bagagem desnecessária na vida de Saul, que foi capaz de escondê-lo. Sabe, as bagagens que Deus determina que você carregue, nunca vai te esconder, vai te anunciar. Tem gente ausente do chamado de Deus, porque está se escondendo atrás de bagagens. Estão criando esconderijos. E esse não foi o único episódio de Saul em relação a bagagens. Há um outro episódio em 1 Samuel, no capítulo 15, quando ele já é rei, e o profeta diz para ele destruir a nação dos inimigos e tudo o que havia ali. Mas Saul desobedece, ele deixa o rei vivo e ele escolhe as melhores ovelhas e os melhores bois para permanecer vivo. Sabe aquela gente avarenta? Não, isso aqui não, Deus mandou destruir, mas isso aqui ainda me serve. Sabe aquele tipo de pessoa que não sabe renunciar? E aí quando Samuel chega e pergunta: Saul, como é que foi lá? Foi jóia, Samuel, fizemos o que você mandou. Mas que barulho é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? E que mungido é esse de bois que eu estou ouvindo, Saul? E por que aquele rei está vivo? Aí ele disse: não, Senhor, eu escolhi as melhores ovelhas, os melhores bois, para cá, para a gente. Olha, você quer um? Samuel disse: você errou. Ele queria bagagens que Deus não estava autorizando ele ter. Tem coisas que você quer que Deus não está autorizando você a ter. E a Bíblia diz em João 3:27, um versículo que eu cito muito: ao homem só é permitido receber aquilo que do céu lhe for dado. Não receba nada que Deus não está te dando, porque tudo que você receber que não vier de Deus, não tem a bênção de Deus. Vai atrapalhar. Você lembra de Abraão? Deus não promete um filho para ele? O que ele faz? Ele olha para a idade dele, tem uns 100 anos, a minha mulher também é velha, não tem como termos filho. Vamos fazer assim, Sara, vamos pegar a sua serva, vamos fazer um filho. Aí Sara concorda, nasce um filho, Ismael. Esse filho não foi Deus que mandou fazer, foi o homem que fez. E Ismael trouxe problemas para Abraão. E Ismael está trazendo problemas para o Afeganistão hoje. Ismael está trazendo problema para crianças, para mulheres, no mundo árabe. Porque alguém resolveu fazer e carregar o que Deus não mandou. Sabe, pastor Ribinha diz assim: Deus não vai te chamar para prestar conta daquilo que Ele não mandou você fazer. Ele só vai prestar conta com você daquilo que Ele mandou você fazer. De repente você fez uma coisa por conta própria. Deus, olha aqui como é que está acontecendo aqui. Deus está dizendo assim: eu não mandei você fazer isso. Agora você arca com as suas consequências. Porque Deus é um Deus de princípio. Ele não é um Deus sentimental. Não adianta você quebrar um princípio e ficar chorando. Deus diz: tá bom, eu te perdoo.
mas aguarde as consequências. Porque o que você semeou, você vai colher. Eu não posso interferir. Você semeou, agora você colhe. Entenda isso. Há coisas que Deus, vai te orientar para você não fazer. Eis que ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de você. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Toda escolha que você faz é uma escolha geracional, é uma escolha que não para só em você, é uma escolha que vai refletir, repercutir na sua descendência. Então escolha bem, não só por você, mas pelos seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Eu conto sempre isso como testemunho. O meu avô foi um alcoólatra, o meu pai foi um alcoólatra, eu me tornei um alcoólatra e eu aceitei Jesus e disse: acabou o alcoolismo na minha descendência. Ah, pastor, mas se alguém beber? Bom, é escolha de cada um. Eu só estou dizendo que não há mais uma corrente, uma maldição na minha família, na minha descendência. Agora, meus filhos vão ter que decidir se eles vão beber ou não. Os meus netos também. Mas não haverá uma influência, uma carga sobre eles. Eles serão livres e, se fizerem isso, vão colher os frutos das suas escolhas. Quantos estão entendendo isso, queridos? E para finalizar, o que você leva determinará como você irá e onde você chegará. O que você carrega tem relação direta com a sua jornada e com o seu destino, com o seu ritmo e com o seu alvo. O que você carrega determinará a velocidade e o lugar que você vai chegar. Por isso, não leve bagagens em excesso, leve apenas o indispensável. O indispensável, queridos. Amém? Isso de fato vai fazer você entender sobre escolher o que é correto. E eu finalizo com um texto em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Portanto, prestem obediência e serviço ao Senhor de modo sincero e fiel. Joguem fora os ídolos que foram adorados pelos pais de vocês quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês não estão querendo obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem querem dar obediência. Será que vocês vão querer servir aos deuses falsos que os seus pais serviram? Quanto a mim, escutem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer e aplaudir a Deus nessa noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sempre será livre até escolher. Após a sua escolha, você se torna um refém do que escolheu. Fique de pé. Você sempre será livre até escolher. Após a sua escolha, você será refém do que escolheu. Ao escolher, você decidiu o que você vai receber. Por isso, escolha a vida, escolha a bênção. Escolha servir ao Senhor, você e a sua casa. Aleluia.